Olá, seja muito bem-vindo a mais um Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da GoNow One, uma empresa do Gouveia Ecosystem, e começamos mais um Varejista para falar sobre varejo, distribuição, consumo, hospitalidade, ambiente de negócios, e hoje com uma entrevista com um dos maiores ícones no Brasil do varejo e do mercado como um todo. Eu trago aqui para conversar comigo hoje num programa muito especial, Pedro Janot, empresário, muito conhecido por toda a sua trajetória no varejo. Antes de citar qualquer coisa, eu só quero dizer muito obrigado por aceitar o convite e estar aqui com a gente no Varejista. Primeiro de tudo, só muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço poder dividir o meu conhecimento com quem vai assistir, porque ele está bem. Eu tenho muito tempo para pensar e sentir, então tem coisas boas na cabeça. Se a gente pensar na trajetória do Pedro Janot, então assim, CEO, vamos chamar assim, desde os 27 anos, atuou em Mesbla, Lojas Americanas, Richard, tem a questão da Azul, com certeza, um dos responsáveis por trazer a Zara para o Brasil, entre outras coisas que a gente vai falar. Então, nomes grandes, experiência grande, uma visão que a gente vai falar um pouco da trajetória do varejo, dessa sua trajetória acompanhando, do varejo atual e também que a gente pode falar de futuro, principalmente pensando nos seguintes eixos, Pedro. Toda semana eu trago aqui um empresário relacionado ao varejo. A gente fala muito de gestão de pessoas, a gente fala muito da inserção da tecnologia, a gente fala muito hoje de como disputar espaço no mercado com uma concorrência tão grande, um consumidor muito mais crítico. Então, se você me permitir, a gente vai falar sobre tudo isso um pouquinho, pode ser? Primeira pergunta que eu te faço hoje é a seguinte. A gente está num canal aqui na BMC, que é um canal que fala de investimento. Obviamente, é um canal muito voltado para o mundo da economia. E o setor do varejo é um setor bastante falado nessa questão dos investimentos. Tanto aqueles que odeiam e falam assim, não, no varejo eu não vou investir porque oscila muito, etc. Outros dizem, não, é justamente nessa oscilação que eu ganho dinheiro e consigo investir bem no varejo. Não do ponto de vista de investidor apenas, mas como setor. O que hoje representa o varejo no Brasil no seu ponto de vista e o que você conseguir trazer a respeito de tudo, toda a experiência que você tem? Já já a gente fala um pouco mais da sua trajetória. Bom, para mim o varejo na economia, ele representa, primeiro, o sonho de milhares de pessoas que querem ser varejistas e varejistas de moda. Ele tem um poder muito grande pela sua capacidade de traduzir uma tendência que nasce no hemisfério norte do mundo e tropicalizar em poucos segundos. Hoje em dia, pela tecnologia existente, em poucos segundos, ele monta uma coleção lá fora, manda para o pessoal de estilo e design, e meses depois está na loja uma visão do norte adaptado ao clima do sul. Então é um varejista muito ágil, e é o que eu tenho para dizer assim em grandes linhas, e não falar, eu não tenho os números propriamente dito, como é que ele está na economia. O fato é que nós temos dois grandes movimentos no varejo que sacudiu o varejo e vai abrir a porta para a entrada de muita gente que queira começar. Foi a fusão da Soma do Grupo Soma com a Arezzo, onde o Grupo Soma tinha acabado de digerir a Hering, e a Arezzo estava num caminho de diversificação quando trouxe para o seu portfólio a do passarinho. A Brooksfield. Não. Qual? A que ele está usando, reserva. Reserva? Reserva. E isso trouxe uma dinâmica. Ele trouxe para dentro do grupo a dinâmica de gestão do Grupo Arezzo, trouxe a reserva e agora está com o Soma. E sendo que a tocada cultural é do Grupo Arezzo, do mesmo. E isso vai ajudar muito a reserva a digerir
a Hering, que é uma empresa secular e que foi para o mundo da moda e ela não tem tido um desempenho na Bolsa de Valores bom por muitos e muitos anos. Então, o desafio dessa união de grupos é muito grande na medida em que esse grupo tem que desobstruir todos os processos da Hering e todas as decisões da Hering para poder crescer e lucrar. Quando a gente pensa, portanto, no setor, as pessoas que criticam um pouco o setor do varejo dizem assim, olha, as margens são muito apertadas, né? Existe um trabalho todo de logística aí muito forte, de estoque muito forte. Muitas empresas acabam começando já sabendo uma data de terminar. Tem gente que vai falar do varejo e diz assim, a gente sabe que em algum momento a empresa vai quebrar. O varejo realmente tem esse estereótipo e ele é, vamos chamar assim, justo para o varejo, ou seja, as pessoas abrem empresas já sabendo que vão fechar. Os que criticam dizem muito isso. Eu quero ver sua opinião. Teve um grande investidor que falou assim, a gente já sabe, Magazine Luiza já vai quebrar. A Casas Bahia com Via já vai quebrar. Aquela outra empresa já vai quebrar. Então, por isso que eu não invisto no varejo. O varejo tem essa característica mesmo cíclica. Empresas abrem já com a perspectiva que vão durar 5, 10, 15, 20 anos. Ou isso tudo também é um mito, na sua opinião, Pedro? Isso é um mito. Porque você vê no Brasil a contrapartida dos magazines, a Renner, 10 corpos na frente das demais, inclusive da C&A, que foi um dia uma referência do varejo. Eu entrei com a C&A, eu entrei no varejo com a C&A entrando no Brasil e dando um calor na Mesbla, que soube responder a essa agressão. E então eu acho que o varejo é um lugar que desafia, porque tem muitas variáveis. Eu diria, a única variável que ela não tem em relação à aviação é controle do Estado, preço de combustível e poucos fornecedores. Porque a aviação tem Boeing e Airbus, você tem uma concessão do Estado, regulado pelo Estado, e você tem um combustível que é derivado do petróleo. Tirando isso, o varejo tem a complexidade de uma companhia de aviação. Porque se você escolheu uma coleção errada e não tem agilidade junto aos seus suppliers de dar a volta por cima e 2 semanas depois, junto com a programação visual, você não transformar esse ambiente, você não der a volta no ambiente, você perdeu. Até você fazer 60 dias, é um ciclo muito longo, cadê o tecido? Ou vamos para o pronta entrega é de todo mundo. Então, eu acho que a complexidade é realmente muito grande e trabalha com pessoas que têm o ego bastante inflamado, né? Quando você fala de pessoas, você está falando dos gestores. Gestores. Não. Gestores da cadeia, né? Estou falando verticalmente, né? Partindo do dono, indo até as suas equipes. Então, com esses egos muito alterados, ou seja, não é alterados, altos, essas organizações se perdem nos processos que realmente têm que ser profissionalizados, como design, como estilo, como logística. Quando você falou dessas características de um gestor, né, que ele precisa dentro do varejo, eu queria que você falasse um pouco isso. Você falou do ego, por exemplo, da questão vertical, como você citou, mas hoje, na sua concepção, um grande gestor no setor do varejo, quais características ele precisa ter? Alguém que assume hoje
um mercado, por exemplo, de moda, como você disse, você tem uma Renner, que é um player assim gigantesco, você tem Riachuelo, Pernambucanas, a própria Magalu, a C&A ainda, né, acontecendo alguma coisa, mas eu quero dizer que hoje o nível de concorrência é muito grande. Você tem as chinesas entrando, eu vou deixar esse assunto para um pouquinho depois, mas eu quero focar nessa pergunta. Quais as grandes características que um gestor que precisa trabalhar no varejo e, obviamente, dar resultado para a sua empresa, na sua concepção, com toda a experiência que você tem, quais as características que esse gestor precisa ter? Esse gestor precisa, pelo menos, começar com um ego no bolso. Isso é todas as empresas que eu fui CEO, como você mesmo falou no começo, empresas grandes, a primeira coisa que eu fiz foi botar meu ego no bolso e, por acaso, todos os meus bolsos estavam furados e o ego caía no chão. Quando você fala de ego no bolso, você consegue dar algum exemplo para ficar mais claro mesmo para as pessoas que você considera esse ego inflado? Às vezes do gestor, às vezes dentro da vertical que ele coordena. Vou dar um exemplo. Um líder, um gestor que não sabe ouvir e acha que as suas ideias estão acima das ideias dos demais, que normalmente estão nas lojas vendo o problema, vendo o que está acontecendo. Qual é a voz alterada dele? Quer dizer, a voz que eu digo não é o tom de voz, mas o posicionamento dele dentro do ego, do que ele acredita, já destoa, e a partir daí a equipe se cala. Ele sabe tudo, ele resolve. Então, isso eu estou falando, e posso falar com total propriedade, porque além de ter vivido essas empresas grandes, eu vivo hoje como mentor das empresas médias, não somente do ramo de varejo, mas tecelagens, companhias de entretenimento. Você vive desse desafio. Você vai lá, você vai pegar uma empresa que o CEO quer ter você, o dono quer estar com você, e você começa. Quantas vezes você falou com os seus vendedores? Recentemente eu participei de uma convenção de franqueados, não vou citar aqui nomes por questões éticas, e aí eu queria seu ponto de vista sobre isso. E nessa convenção de franqueados, muito conhecida aqui no Brasil, tá? E aí, alguns franqueados, na hora que a gente estava conversando, eu estava fazendo uma palestra com eles, e na hora que a gente estava conversando, alguns franqueados levantaram e falaram assim, Rodrigo, mas hoje em dia é muito difícil, porque os vendedores ali da loja, eles só querem tirar pedido, eles não querem fazer a venda, etc. E começaram, vamos chamar assim, a reclamar dessa postura dos vendedores, né? E aí eu cheguei para eles e falei assim, vamos supor que você tenha razão, não posso dizer, porque eu só estou ouvindo a sua opinião. Mas vamos supor que você tenha razão, o que você está fazendo com relação a isso? Você está indo lá na loja, você vai lá formar o seu vendedor? Ou, por exemplo, se ele for muito ruim, igual você está dizendo, uma postura ruim, um vendedor que não serve, você está demitindo esse vendedor, assumindo essa posição até treinar alguém? E todo mundo ficou olhando. Eu falei assim, quantos dias por semana você passa na sua loja? E aí a visão deles acaba, como assim passa na minha loja? Eles acham que abrir uma franquia, por exemplo, é um milagre. Você abre ali a loja, bota o logo, bota dentro de um shopping e vai chover gente lá dentro e vai dar tudo certo. Então, essa é uma postura hoje que é requerida dos grandes gestores, né? De você estar lá na ponta e você conseguir se conectar com quem se conecta com o seu cliente. Senão você nunca vai gerir alguém, ou uma empresa, melhor dizendo, de uma maneira competente. Eu tenho um outro ponto eu estou com você, mas eu tenho algo para testemunhar. Além de trabalhar no varejo de moda, eu trabalhei no varejo de vender assento de avião. Então, a única coisa que muda, efetivamente, são aqueles 3 fatores que eu falei. E aqueles meus aviões, eles poderiam ser uma cadeia de varejo que ia dar na mesma, ia ser tão lucrativa ou mais como a Renner. Então, essa cadeia de varejo, essa largar na mão dos vendedores um problema
é uma postura muito infantil empresarialmente. Muito infantil. Porque são pessoas, são gestores que não trabalham os fundamentos que têm que ser trabalhados. Cultura, valores e ritos. Visitar uma loja é um rito. Visitar 100 lojas é outro rito. E assim você vai desenvolvendo a sua captura de informação. Então, eu não estou falando nada demais para quem já tentou estudar a Zara. A Zara é isso. Ela tem capacidade de ouvir as suas lideranças na loja. Elas são rápidas em tomar as decisões. Você normalmente não fala... Você tem 80 lojas no país. Você fala com 10, que cada uma representa uma cidade, um estado, etc. Uma região. Uma região, e você fala com 2, 3 daquela região, você mapeou. Poxa, deu errado aqui, deu errado ali, deu errado lá. Temos um percentual grande do nosso estoque, deu problema. Deu problema. O que você faz com o problema? Você tem que ter matéria, você tem que ter pano para poder entregar para um confeccionista que esteja disposto a parar a sua linha de produção, um pedido seu, por exemplo, e colocar um outro na linha, que aquilo tem um encadeamento na programação industrial. Então você cai nessa armadilha o tempo inteiro. Então, quando você fala de Zara, e eu trabalhei na Zara, implantei a Zara no Brasil, como todo mundo sabe, a velocidade de repor, porque tudo gira em torno a palavra não é básico, dos itens que não podem faltar. O resto é perfumaria. Esses itens que não podem faltar, você consegue enumerar quais são? Eu prefiro começar a falar das pessoas. Com esse alinhamento, culto, valores e ritos, aproxima a liderança, o gestor da base, do cliente. Se você conversa informalmente, você começa a trazer uma confiabilidade. Então, o primeiro passo é você chegar para o seu vendedor e falar assim: olá, João, você sabe quem eu sou? Ele pode dizer sim ou não. Tudo bem, eu quero saber como é que está você e sua família. Está tudo bem em casa? Taraná. Só depois disso é que eu estou apto a perguntar como é que está o nosso, como é que nós estamos varejando. Porque não tem uma separação. O ser humano é indivisível. Não tem uma separação entre um e outro. Aí eu te pergunto, quantos varejistas fazem isso? Poucos, com certeza. Haverá alguns que fazem, mas são poucos, quase inexistentes. Então, não estou falando do líder servidor, não estou nomeando esse líder. Não está estereotipando o líder, Não estou né? estereotipando. Eu estou dizendo o seguinte: ou você faz isso, ou porque você tem que saber mais do que todo mundo na companhia. Você tem que antever o problema antes de toda a sua equipe. Como é que você faz isso? Falando com a equipe, chão de loja, chão de fábrica. Eu já estou na cadeia, estou falando chão de loja, chão de fábrica, e chão de loja, chão de fábrica, e poder tomar as decisões. E depois, na frente, você à frente da equipe, você sabe mais do que eles, você começa a testar a equipe. Como é que está indo uma determinada linha
uma determinada região. Ou seja, pelo que você está me dizendo aqui como fundamentos de gestão, e você colocou aqui cultura, valores e ritos, como eixo, né, ou como centro de tudo, pessoas, que é o que você falou sobre essa gestão de pessoas. Pessoas indivisíveis. Pessoas indivisíveis. É quando você cita, por exemplo, que um gestor tem que, para além de perguntar como o vendedor, o gerente, seja quem for, está varejando, gostei desse termo, desse verbo que você usou, eu tenho que saber um pouquinho de quem ele é. Ou seja, uma gestão muito próxima para que esse fundamento funcione, né? Então, ao lado de pessoas, você falou de outros fundamentos da gestão, né? Ao lado de pessoas, quais outras coisas quais outros itens, né, que você considera assim fundamentais para essa gestão? Já entendemos que pessoa é o eixo e é o centro de tudo. Aí você começa, que nem todos os gestores são líderes. Esses gestores têm que ser transformados em líderes para que a sua equipe siga o que ele está dizendo. Se ninguém conhece aquele líder, se ninguém conhece a cultura da companhia, se ninguém conhece os valores e não tem rito nenhum, vamos para onde? Qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Você joga uma garrafa de cerveja vazia numa mesa, gira. Escolhe um caminho. Então, esse desenho tem que estar muito bem feito, senão você não consegue trazer a sua genialidade como estilo, como comportamento de consumidor e como líder. Lembrando que nem todos os gestores são líderes. Nesse sentido, então, como é que você separa um gestor de um líder? Porque quando você diz assim, nem todo gestor é um líder, foi o que você disse, eu estou anotando bem tudo o que você está dizendo aqui. O que para você, Pedro Janot, hoje é ser um líder? O líder, ele tem que ter a capacidade de inspirar pessoas. 2, fazer com que as pessoas inspiradas sigam o caminho que ele fez a estratégia de seguir. 3, que tenha capacidade de falar com os miúdos. Que aí ter o ego no bolso, o bolso tem que estar furado, o ego cai no chão. Quando você fala de multi, então você está querendo dizer o quê? De diversidade, por exemplo? Multidiversidade. Tá. Então esse ambiente ficou... E ainda mais as gerações Z, que começa a trabalhar no varejo, que é uma geração que leva o pai e a tia para a entrevista. Então, você tem se você não for capaz de interpretar todos esses sinais que a loja te dá e a visão do produto, você não é um líder. Você é um gestor. Você fica atrás dos números, da venda unitária de cada produto, grade, cor. Eu quero te fazer uma pergunta aqui antes da gente encerrar o bloco. Gostei muito disso que você falou, mas eu queria muito saber a sua percepção, até para a gente dividir com todo mundo um pouco da sua experiência. Como é que você chegou a essas considerações de um líder? Porque, veja, hoje, com toda a sua experiência, com toda a trajetória que você teve, você tem aí um estofo, você tem um histórico que te deu a visão que você tem hoje, que eu aqui estou anotando muito, respeitando muito e, com certeza, todo o nosso público. O que te fez? Qual foi o momento? O que aconteceu assim para você falar, olha, eu acho que caminho para a gestão, para uma liderança efetiva que dá resultado, que faz a empresa crescer, é essa. O que aconteceu assim? Você consegue lembrar de algum momento ou de alguma empresa que você trabalhou que ampliou essa sua visão? Isso aconteceu nas linhas aéreas. Nós entramos no mercado em 2008 e simplesmente Tangol tinha 98% do mercado. E nós, quer dizer, David Neeleman só trouxe dinheiro aqui para o Brasil porque ele acreditava que o mercado podia crescer, dado uma estratégia. No determinado momento que eu fui contratado,
ele me fez 2 pedidos. Que a experiência do nosso passageiro seja a melhor da vida dele em cada voo que ele esteja conosco, e que as pessoas que trabalham conosco tenham a melhor experiência profissional da vida deles. Pode me dizer mais ou menos em que época ele disse isso, Pedro? Ele disse isso quando me contratou. Mais ou menos? Abril de 2008. Veja que hoje, a gente acabou de voltar à NRF, o principal, só se fala em experiência, né? E a gente está em 2024, e principalmente com esse fenômeno do digital, que muita gente fala, substituir o físico, mas aí tem o digital. Mas aí a palavra da vez no varejo hoje, claro, muito da inteligência artificial, daqui a pouco a gente pode falar disso, mas assim, a palavra da vez hoje no varejo, principalmente quando a gente fala do ambiente digital, que é essa união do físico com o digital, é experiência. Você já ouviu isso ali em 2008 como uma ordem, um comando, assim, nesse sentido, do que o empresário queria, né? Foi o norte que o David deu para o CEO que ele contratou. E a partir desse norte, eu comecei a decompor a minha estratégia. E teve um ponto fundamental que, quando estávamos definindo os valores, qual era o sonho, né? Qual eram os valores, e os ritos não se discutia, porque a companhia estava pré-operacional, chegou-se a um ponto que dizia paixão, um dos valores. Temos paixão pela aviação. Eu fui para casa com aquele troço me doendo, cheguei no dia seguinte, reuni toda a diretoria, e eu, na largada, eu tinha 23 reports direto a mim. 23 diretos para você? Era essa a sua realidade? 23 que você comandava de maneira direta? Direta. Tá. E as reuniões de revenue, né, de resultado de vendas, ela acontecia em 1 hora. Ponto. Claro que eu estou falando de níveis, eram todos cabeças brancas ou cinzas. Então, era esse o número de reportes, esse era o tempo da reunião. Quem chegasse atrasado não entrava. Você tinha todo um ritual ali, né? Eu tinha. Eu entrava na sala às 9 horas em ponto, assim, fechando a porta, e fechava a porta. Quem não estivesse dentro não ia para a reunião. Depois a gente cuidava dele. Mas então, voltando à pergunta, esse era o número de reports. Mas a gente estava na pergunta original, em que momento eu vivi isso. Quando nós chegamos nesse valor, paixão pela aviação, eu fui para casa. Paixão pela aviação. O que é aviação? Aeroporto, táxi, transporte, avião, 10 mil metros de altitude, 40 mil quilos de combustível altamente inflamável dentro de uma cabine de alumínio. É exatamente esse o cenário, né? E um compromisso de decolar na hora e pousar na hora. Então, a palavra paixão pela aviação, eu falei, gente, não está dando. E terminamos, eu botei na mesa a palavra cliente. Nós temos que ter paixão pelo nosso cliente. E qual é a nossa relação com ele? Ele quer ir do ponto A ao ponto B por um valor X e que chegue com segurança no seu ponto B. Esse é o nosso compromisso. Então, vamos fazer isso na melhor maneira possível, imaginando que ele está lá em cima, preso num cinto de segurança, voando numa cabine de alumínio. De alumínio cheia de combustível embaixo e uma vela, que é a turbina, gerando fogo.
Estou sendo assim dramático. Claro, não, mas para você conseguir conceituar essa paixão por uma coisa pragmática. Você foi pragmático, enxergou uma situação e precisava dar uma experiência para aquilo, né? Exatamente. É isso. E por uma razão muito simples. Eu era usuário das outras duas companhias que tinham 98% do mercado e achava a experiência muito ruim, péssima sob todos os aspectos. Então você tinha a sua experiência para trazer. Eu vou precisar chamar um intervalo, Pedro, que a gente chegou aqui no intervalo. Tem um segundo bloco ainda para a gente conversar dessa questão da experiência e algumas outras perguntas que eu separei. Varejista, volta rapidinho, 1 minutinho. Intervalo, a gente volta com essa entrevista especial com Pedro Janot aqui sobre o varejo brasileiro. Voltamos com o varejista e Pedro Janot aqui conversando sobre o varejo brasileiro, o momento do varejo brasileiro e as suas grandes experiências. A gente terminou o primeiro bloco você dizendo de como você começou a comandar a Azul do ponto de vista da experiência e dos, vamos chamar assim, dos comandos que você recebeu aí da presidência, né, com relação a como deveria ser a atuação. Não usa a palavra comandos, usa a palavra norte. Norte, bem melhor mesmo. Os nortes que você recebeu e já lá em 2008, do que se conversa muito no varejo hoje de experiência, a palavra experiência já era presente como um norte ali da companhia. A partir daí, como é que você se desenvolveu com essa ideia de experiência e como é que você trouxe isso para as outras experiências que vieram, e a gente tem muitas aqui que você viveu, em especial trazendo a Zara para o Brasil. E aí eu te digo, fazendo a pergunta do presente, para a gente aqui nesse bloco também falar de futuro. Como é que hoje você enxerga essa experiência do varejo presente nas lojas, enfim, no mercado como um todo? A pior possível. É mesmo? É, a pior possível, porque eu sempre fiz um exercício de botar no bolso um dinheiro, sabe assim, pegar um pacote de 10 mil reais gordo e botar no dinheiro. Eu botava 10 mil reais em dinheiro nos bolsos e ia para lojas, quer dizer, dinheiro fictício, na minha cabeça. E me dispor a comprar, entrar, gostar de um produto. E o que aconteceu... Se dispõe a ser conquistado pela experiência. Tô entendendo? É isso, conquistado pela experiência. Uhum. Que também aí entra, já boto de roldão o shopping center. Sim, entendeu? Bem amplo. É. Não falo de rua, porque rua está problemático hoje em dia, mas esse é outro assunto. Então, eu entrava nas lojas, eu visitava shoppings de A até C, e nada me motivava. E lembrando a você que eu tenho 12 anos de acidente e 5 de Azul. Portanto, nesse período de 18 anos, eu não vi nenhuma mudança que tivesse sido radical a ponto de me puxar para dentro. A minha mulher, ela já tinha algumas preferidas do produto, mas não da experiência. Mas eu passei por lojas masculinas, lojas femininas e não via nada de novo. Você me permite perguntar mais ou menos, claro, quando a gente pensa em algo novo, a gente não pensa numa coisa específica, você espera ser de alguma forma surpreendido. Não sei se eu entendi corretamente. É isso, algo que fosse uau. Opa! Caramba! Olha, que coisa espetacular! Eu vou entrar aqui dentro. Não aconteceu isso? Não aconteceu. E esse exercício eu tenho feito há 5 anos, porque eu estou planejando a minha volta para o varejo como empreendedor. Olha só, imagino que a gente não possa falar muita coisa por enquanto. Absolutamente nada. Mas, então esse exercício eu venho ao longo dos 5 anos, junto com a minha recuperação e visualizando as coisas. Então, passei pelos shopping centers e a Richards continuava a mesma ou pior,
fulaninho mudou um pouquinho e tal, ficou mais moderninha. Eu vi um pouco mais de televisão mostrando as combinações de roupa, o futuro, enfim, um estilo. Mas nada que me fizesse entrar numa loja. Para não falar de uma loja, eu fiquei muito emocionado com aquela loja de chocolate chamada Dengo. É mesmo, você sabe que a head de operações da Dengo esteve aqui com a gente, Samira Gontijo, e ela falou algumas coisas. Me conta o que te impressionou, que eu vou contar um pouco do que eu conversei com ela para a gente, de repente, falar um pouco sobre a experiência, que é o ponto aqui da nossa conversa. Não, a experiência é você chegar num lugar que tem uma arquitetura diferente, que tem uma composição de loja diferente. É um negócio que estava sempre embalado atrás de uma prateleira ou num pack de X unidades, ou seja, quase que não me toque. E você entrou na loja, tinha uma bandeja de... Os chocolates estavam expostos na vitrine, mesa, né? A vitrine, e tinha uma degustação. Você já conhece a Dengo? Ah, não conheço. O que você gosta mais com chocolate? Eu gosto de qualquer um. Aí ela começava a fazer um pupurri de coisas e você levava uma sacola enorme. Então e sempre com uma atenção muito especial, com muito orgulho dos vendedores, muito orgulho do que estavam fazendo. Então, para dizer que não tinha nenhuma, eu deixo a Dengo como uma reflexão aí para os nossos espectadores. É muito interessante você dizer isso. Quando a Samira esteve aqui, e a Samira é head da Dengo, né? E ela falou exatamente as suas palavras e, obviamente, sem vocês se conhecerem, né? E ela falou assim, a ideia da Dengo, a concepção, né, melhor dizendo, da Dengo, é que a pessoa entre e tenha uma experiência em que o chocolate seja para ela um prazer, né? E que ela consiga experienciar o chocolate e querer estar ali conosco. Não tem a ver com arquitetura, tem a ver com os cheiros, né, que tem ali na loja, tem a ver com a cor, tem a ver com a vestimenta dos funcionários, mas principalmente o treinamento desses funcionários para o atendimento. Mas completa, Pedro, por favor. Tem a ver com o propósito da marca. Propósito da marca. E ela citou, inclusive, a história quando começou pelo cacau. E aí ela já começa a usar o ESG, né? Environment, Social and Governance, já no nascimento da companhia. Ela já nasce super social, dividindo o lucro do cacau que ela queria comprar, a marca queria ter, com os produtores. Isso foi para mim que a vendedora me apresentou o projeto. E, de novo, sobre treinamento é uma faixa muito pequena do serviço, da experiência. O que mais conta aí é a qualidade da contratação. Porque a gente podia pegar o macaco e treinar. Ele ia fazer algumas coisas, mas não faria todas. Então você tem que pegar a pessoa certa, que seja entusiasmada pelo propósito, aí você pode treinar. Então, essa loja me pegou por todos os sentidos, olfativos, visual, auditivo, tátil e como princípio de marca. E o que hoje para você você entende, como hoje, na verdade, você entende o futuro?
você já disse que não pode falar da sua volta ao varejo, obviamente que a gente respeita muito, mas eu vou te fazer uma pergunta, só uma provocaçãozinha, se você me permitir, eu não posso aqui como jornalista não fazer. A gente vai ter uma boa surpresa com o que você vai trazer? Será que a gente vai falar, uau, Pedro Janot voltou para o varejo? Essa é a impressão que você vai querer causar em nós? E depois eu falo do futuro do varejo. Eu quero trazer uma experiência nova, que é uma reciclagem de uma experiência antiga que eu tive dos anos 80, onde seja... Eu não posso continuar a falar mais. Não tem problema. Só de você falar assim, onde seja, o pessoal já ia, você já provocou o que você queria, que é a expectativa das pessoas. A minha pergunta não foi querer tirar nada, não. Foi mais assim, eu sei, vamos esperar ali alguma coisa que realmente venha. O Pedro Janot voltou, é isso que eu quero dizer. Voltou para o varejo com uma experiência que a gente vai imaginar que vai ser marcante. É isso que eu quero dizer. Esse é o meu ideal, esse é o meu propósito. A gente acaba de voltar da NRF e a gente viu que um dos principais pontos colocados é a questão da inteligência artificial, da automação dos processos por meio de tecnologia. Como é que você enxerga hoje essa inserção da inteligência artificial pensando no futuro do varejo? A inteligência artificial, ela vai primeiro reduzir bastante os custos operacionais do varejo, que, como você falou no início, margens muito apertadas, o empresário sabe que vai quebrar daqui a 20 anos ou 10 anos, num período X, palavras suas. Uhum. Vai facilitar a percepção, né, do digital como um todo, vai melhorar a relação digital com o cliente de uma maneira absolutamente revolucionária. E o que eu acho mais relevante, que vai dar espaço para você pensar como nunca foi pensado em gente. Então, essa é a minha visão sobre a inteligência artificial. E aí sobre o quê? Gente falando com gente, para poder comprar ou na própria loja, ou pedir no site, ou comprar na loja, mandar entregar em algum lugar. Então, a inteligência, para mim, vem com simplificação de custos, melhoria de serviço ao cliente, a capacidade de estar mais próximo do seu cliente como nunca você teve, mas de maneira inteligente, em que toda alimentação de dados vai te levando cada vez mais para uma inteligência maior, até você ter a capacidade de leitura. Porque como a inteligência artificial pode tudo você pode aplicar a inteligência, vai sobrar o quê? Tempo para você investir como gente, como nunca, uma oportunidade como nunca tivemos. Pensando em gente, vamos para outra esfera, por exemplo, do cliente, né? Hoje tem um conceito no varejo chamado Smart Consumer, né? Esse consumidor inteligente. Recentemente foi divulgada pela Mosaic Lab uma pesquisa profunda sobre isso, e 3 itens que eu trouxe aqui chamaram muita atenção nessa pesquisa. O consumidor está mais reflexivo, ele está mais crítico, né? E ele está mais preocupado. Então, ele é uma pessoa que pesquisa mais, ela é uma pessoa menos fiel, e ela é uma pessoa mais reflexiva. Resumindo, ele reflexivo, ele pensa, será que eu preciso mesmo do produto? Mais crítico, ele pensa assim, será que realmente aqui é a melhor marca, é o melhor lugar para eu estar? E ele é mais explorador no sentido que agora a pesquisa que ele faz na internet ali é muito superior, por exemplo, ao que se fazia na década de 80, 90, etc. Que você fazia o trotuar pelas lojas, pelo shopping. Então, hoje isso, a velocidade da pesquisa é muito maior. Como é que você vê esse consumidor inteligente? De novo, mais explorador, mais crítico e mais reflexivo. Como é que as lojas conseguem, as marcas, melhor dizendo, conseguem conquistá-lo? O fato dele ter todas essas 3 vertentes na mão dão a ele muito poder na decisão. E o que é de ruim é que ele tá negativo. Porque a gente está vivendo num mundo que está aquecendo,
que as medidas não são tomadas por nenhum governo, que tem que ser tomada de fato, ou seja, os governos não estão sendo fortes o suficientes para mudar as suas tributações sobre tudo que se fabrica no país, para você ter uma aceleração em venda de carro elétrico, para você ter uma aceleração, enfim, de toda maneira. Então isso é uma ameaça real que pode não estar na parte emocional do cliente, mas pode estar na fase crítica dele, né? No pedaço crítico do cérebro. E esse cliente tem esse poder todo de escolha e está preocupado com o que vai acontecer com o mundo, o que vai acontecer com esse pedaço de algodão daqui a um tempo X. E esse poder de escolha faz ele caminhar por um ambiente em que o que você sabia no passado você não vai saber mais se você não usa a inteligência artificial. Então, você precisa de gente para continuar a trazer o que está acontecendo no ponto de venda para você poder competir. Tá. Agora, um assunto bem polêmico dentro do varejo que eu trago praticamente para todos os varejistas e empresários que vêm aqui, que são as grandes chinesas. Você pega a Shein, você pega a Shopee, então vem as grandes chinesas aqui para o Brasil e trazem colocam assim à tona, né, uma concorrência forte, né, porque elas vêm com valores diferenciados, tem toda uma questão de tributação aí, que é uma polêmica muito grande, não sei se é o caso da gente entrar nessa polêmica tributária, que eu quero dizer do ponto de vista da concorrência. Como é que você vê a entrada dessas grandes chinesas, tanto na sua opinião da entrada delas, como também as brasileiras se protegerem dessas grandes chinesas? Óbvio, estou falando do ponto de vista da concorrência e de aquisição de cliente. Eu acho que a gente não pode falar de concorrência sem falar de tributação. A tributação ela tem que ser... a Shein, por exemplo, usou todas as possibilidades dentro da lei de te mandar uma mercadoria. Ela fragmentava uma mercadoria, para não dizer sonegava, mas ela pegava uma mercadoria, dividia em 3 pedaços de $50 e mandava para você essa mercadoria, como um artifício, por exemplo. A outra coisa é que a tributação é uma tributação aduaneira que vai recair sobre os impostos. Por que você haveria de poder punir se ela paga todos os impostos que tem que ser pagos quando você entra um container dentro do porto? Tem uma série de impostos que são iguais aos impostos que o varejista paga. Sim. Então, a parte tributária não tem por aí. E, por último, eu acho que essas chinesas, elas vão também encontrar um Brasil, lembrando que a China é um país autoritário, que a China tem as suas defesas grande com as suas empresas. Nós vamos também esperar dos governos que tenham um grande critério para avaliar as nossas empresas. Então eu estou falando de reduzir a máquina pública, investir em portos, aeroportos. Eu não vou falar mais porque todo mundo sabe para onde tem que caminhar, segurança pública. Então, se os governos, estou falando agora em plural, não se prepararem, os chineses realmente vão fazer um estrago grande. Não apenas no Brasil, né? Não apenas no Brasil, no mundo todo.
E aí, quando você cita esse assunto, inevitavelmente eu tenho que perguntar do ponto de vista macroeconômico. Como é que você enxerga hoje o ambiente Brasil do ponto de vista macroeconômico, tanto para essa questão de uma concorrência com a China, como você citou, né? Como também por uma questão do investimento em novas empresas. Então, a abertura de novas empresas, você está anunciando aqui no nosso programa que, claro, sem citar detalhes ainda, mas que em breve você deve voltar para o varejo, então você vai de novo pregar sua veia empreendedora e trazer à tona para o varejo. Como é que você enxerga o ambiente macroeconômico com todo esse período de pandemia que a gente passou, um pós-pandemia, alteração aí de governo, independente de questões político-partidárias, eu digo no sentido da macroeconomia mesmo, como é que você enxerga hoje a situação atual do Brasil? Acho que o Brasil está mal, o Brasil é um país doente há muito tempo. Poucas medidas foram tomadas para redução da tributação, redução da máquina pública, investimentos em infraestrutura, investimento em educação. Então é um país que está andando, eu não diria para trás, mas ele pelo menos parou. A pandemia acelerou uma série de processos bons e atrasou uma série de processos ruins. E processos ruins, você olha o que acontece no Brasil, não só na atual política, mas na política de sempre. Então, o Brasil é isso. O Brasil, eu acho que ele tem aí um desafio grande, que não está nem na direita nem na esquerda, está no meio, está no empreendedor. O Brasil empreendedor, como a China, é um país de empreendedor. Mas você enxerga hoje que o Brasil é um lugar, vamos chamar assim, bom para fazer investimento e para abrir empresa e conseguir ter resultado financeiro interessante? Vamos lá. Da empresas de moda, quais empresas de moda que entraram no Brasil e deram certo? Eu só conheço uma. A Zara. Mas a Zara é boa no mundo todo e no Brasil com uma expansão limitada. Porque por uma questão de renda e hábitos de consumo, etc. Então o Brasil é um país para profissionais que têm oportunidades, por isso temos oportunidades. Quem estiver entrando, empreendendo, tem oportunidade. E tem dificuldade que todos os outros competidores têm. Então, acho que o Brasil é isso. É um país com oportunidades, mas é para profissional. Eu finalizo a nossa entrevista, a gente está chegando aqui no final, nos últimos 2, 3 minutinhos. Eu queria te ouvir num sentido mais prático, principalmente para quem está nos assistindo nessa entrevista toda. Quais são as principais dicas que o Pedro Janot dá para o empresário brasileiro, para o empreendedor brasileiro, aquela pessoa que quer começar um investimento, que quer começar uma carreira, por exemplo, no varejo, abrir uma loja? Que tipo de conselho hoje Pedro Janot dá para quem quer iniciar a sua jornada no mundo dos negócios, ou, se você puder falar também, quem está com dificuldades hoje, às vezes não sabe um caminho para seguir, quais principais conselhos o Pedro Janot traz para a gente? O primeiro conselho é que esse varejista que tem um sonho, o que está abrindo e que tem um sonho, tenha muito claro o papel dele como líder do negócio dele. Segundo, que gere um propósito que esteja alinhado com esse consumidor cliente, que eu gosto da palavra cliente. Gosto mais ainda da palavra freguês, que é uma palavra antiga, mas que esteja muito alinhado com o desejo desse cliente e que seja muito... e que consiga tirar das pessoas o máximo que ela tem dentro de si para dar para a empresa. Então, são esses 3 pontos que, fundamentalmente, você aconselha? Eu aconselho.
Pedro Janot, eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Para mim foi um prazer, uma honra no Varejista trazer um dos maiores varejistas que esse país conhece, tá aqui no nosso programa. Eu te agradeço demais pela presença, assim. Quero saber se eu posso te convidar daqui a um tempo para você voltar, quando você puder falar desse projeto novo que você tem, se eu posso já deixar o convite feito. Assim que você puder falar, de você vir aqui conversar com a gente. Assim que eu puder falar, eu venho conversar. Deixar ele rodar um pouquinho para corrigir os erros e venho falar com você quando você quiser. Combinado. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, tá bom? Rodrigo, obrigado a você, obrigado a quem está nos assistindo e até breve. Até breve. Esse foi o Varejista, eu sou Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, um programa que eu tenho muito orgulho de fazer aqui na BMC, principalmente agora, hoje, nessa entrevista com Pedro Janot. Muito bacana, a gente volta na próxima semana com mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. BMC News, informação que gera valor. Um abraço e até a próxima.